muito se fala do problema, a dificuldade de enfrentar o PT com a máquina no poder. Ele nunca perdeu uma eleição estando na máquina, né? A gente viu o Lula se reeleger, passar o bastão pra Dilma, a Dilma se reeleger e, enfim, só sair por causa da questão do impeachment e tudo mais. Então o PT nunca perdeu uma eleição estando com a máquina na mão. Então ele pode, digamos que ele ainda tem uma dinâmica de assassinato de reputação, que a gente já viu em outras eleições, fez isso com a Marina, não perdoa ninguém, né? Qual a estratégia para mitigar esses ataques que vão vir, porque ele vai virar uma máquina, uma metralhadora ali na época da eleição. A gente sabe que são 45 dias focados, É. então, na corrida presidencial. E também nessa questão que eu falei pra vocês, tipo, o quanto a máquina do PT, o fato dele estar no governo, influencia, por exemplo, nessa eleição. Acho que a grande questão aí é que é a Secretaria de Comunicação, segundo o governo federal, a quantidade, segundo consta, a previsão é de 3,5 bilhões de reais de gasto com imprensa da SECOM do governo. Tem até alguns pedidos de CPI protocolados, porque isso é um absurdo. E assim, ele faz um contrato lá com X ou com todos os veículos de comunicação. Obviamente que no contrato não está escrito lá, fale bem do meu governo. Mas a gente sabe como é que funciona. Eles pagam essa quantidade exagerada de recursos públicos, é dinheiro nosso, e acaba revertendo em não falar absolutamente nada do PT e usar para atacar o adversário político. É massacre de reputação, como você bem posicionou. Acho que a rede social é um aliado nosso, mas a gente não pode ficar só se defendendo. Acho que o Flávio tem que focar em propostas e bons aliados. Jair Bolsonaro, na eleição passada, tinha 10 palanques estaduais. Nós temos hoje 20, o dobro de palanques. Nós temos um governo desgastado. Temos que falar de tudo o que aconteceu. O INSS, o escândalo bilionário, o envolvimento do filho do presidente da República, sendo investigado em 3 inquéritos agora por desvio de dinheiro dos velhinhos do INSS. Não só o filho, né? O irmão. Sim, Muita também. gente. Os escândalos de corrupção do governo PT, que está no DNA do PT, a corrupção. E focar na proposta. Proposta por quê? Porque quem é bolsonarista e quem é de direita não vai votar no Lula. E a gente tem um diferencial nessa eleição. Caiado, Zema e o Renan do MBL, esses 3, no segundo turno, naturalmente, o eleitor desses 3 tende, em quase 90%, a votar já contra o Lula, no Sim. voto anti-PT. Então é focar nesses indecisos, no antipetismo e contar com esse voto que no primeiro turno vai para esses 3 candidatos e tem majoritariamente capacidade de migrar para o Flávio. E focar muito naquilo que o Derrite também falou, da questão de ser didático na hora de passar as coisas, porque esses dias eu tava voltando, acho que de Santa Catarina, e no aeroporto eu vi propagandas do governo federal nos telões de LED do aeroporto, sabe? E é aquela coisinha, né? Tipo, o Lula fez isso e aquilo, e olha como o Bolsonaro é malvado. Não, é uma coisa muito sutil. Eu acho que era uma propaganda falando sobre a distribuição de absorvente gratuito, alguma coisa assim. E era o desenho da mocinha feliz, falando: o governo federal disponibiliza absorvente gratuito, saiba mais, não sei o que lá. A pessoa vê aquilo e pensa: nossa, como o Lula é legal. Então, eles fazem um trabalho muito sutil. E eu acho, é aquilo que você falou, não tá escrito no contrato, fale bem do Lula, fale mal do Bolsonaro. Então, eu acho que a gente precisa ir para essa linha mais didática também, como você disse. Vamos falar sobre a realidade das pessoas, porque eu acho que esse é o maior trunfo que a gente tem. Então a campanha do Lula vai focar em prometer coisa de graça. É como sempre, né? Populismo. Como sempre. Sempre foi assim. Mas, assim, era percebam picanha, que era tudo. Eles tomaram algumas medidas e não conseguiram reverter em saldo tão positivo quanto eles esperavam. Teve a medida provisória do gás, o Vale Gás. Tivemos outras aqui, eu não estou lembrado de cabeça agora, que teve um investimento aí bilionário por parte deles e o retorno não foi tão positivo quanto eles esperavam. Então, acho que o Flávio, focando em propostas, trazendo bons aliados, como ele tem feito com a Dani Marques, com outros parceiros aí ajudando ele, o Rogério Marinho dá muita serenidade para a campanha dele e contar com apoio nos palanques estaduais. Tarcísio de Freitas é fundamental aqui em São Paulo. Sim. É um governador bem avaliado, é um cara que deve ganhar no primeiro turno com quase 60, eu aposto uns 60, 40, talvez a votação mais expressiva aqui em São Paulo, e depois pode ficar livre para ajudar o Flávio em todo o país, porque tem
uma credibilidade, enfim. O Então, segundo turno também é 15 dias, né? É. Então, assim, é muito rápido. eu acho que são 3 semanas, né? 3 semanas. Se o Tarcísio ganha de primeiro turno e fica livre pra ajudar o Flávio no segundo E é turno, uma outra maravilhoso. eleição, é uma outra eleição, É. que daí a gente... E acho que o segredo é focar em proposta, falar do Brasil, falar o quanto o Brasil fez na época do governo Bolsonaro. Teve a convenção, né? Teve. E isso que eu ia perguntar. Como tá essa questão da aliança com os partidos? Porque isso aí, já que você tá falando de palanques estaduais, de apoios, de pessoas, enfim, porque cada voto vai contar, não é verdade? Não, além do voto, eu acho o seguinte, tem uma questão estratégica, porque o Flávio, por exemplo, ele ter a Tereza Cristina da Federação União Progressistas como vice dele, a federação tinha que fechar o apoio pro Flávio desde o primeiro turno. Mas não é só o fato de ter a ex-ministra e senadora Tereza Cristina como vice. Ela tá no meio do mandato dela de senadora. A questão é, o tempo de televisão vem junto. Isso é muito estratégico, seria muito estratégico. E o Flávio tá tendo uma certa dificuldade. Eu acho que esses partidos estão sofrendo uma pressão muito grande interna e também externa, de outros poderes até, para que não dê esse apoio ao Flávio, enfim. Mas que naturalmente, como eu falei, mesmo entre aspas, aqui em São Paulo, por exemplo, União Progressista já declarou apoio, eu tenho certeza absoluta que outros partidos, republicanos, por exemplo, vai apoiar o Flávio Bolsonaro, o MDB não vai ter outra opção, vai apoiar também o Flávio Bolsonaro. Aqui em São Paulo, eu acho que, pelo menos no segundo turno, o Partido Novo também vai fechar com a gente certinho. Com certeza. Abertamente. Porque apesar de eles terem o PT. candidato deles, né? Eles terem o Zema, eles não, em nenhum momento eles estão contra a gente de forma alguma. Então, eu acho que no segundo turno, o Novo vai ser uma força grande também que vai vir junto com a gente. E tudo é outra eleição, né? Do primeiro pro segundo turno é outra eleição, começa do zero. Mas agora... Agora, uma coisa eu te digo, o Lula tá no teto dele. Não vai ter. É mesmo? Opa, como é que o cara vai, por exemplo, o cara votou no Caiado no primeiro turno, no segundo turno vai votar no Lula? A gente mediu isso em pesquisa. Muito difícil. 90% do eleitor vem naturalmente com o Flávio. Naturalmente. Isso aí foi medido em pesquisa qualitativa. Do Romeu Zema, 86% vem com o Flávio. Então a gente precisa conquistar para não dar nenhuma brecha. Então, se esses três juntos, Caiado, Zema e Renan, fizerem 10%, esses 10% vindo para nós podem nos dar a vitória no segundo turno. Por isso que é muito importante. E o Tarcísio ganhando no primeiro turno aqui, fica livre para rodar o Brasil junto com o Flávio para apoiá-lo numa eventual eleição no segundo turno. Mas, voltando, só pra eu entender. Hoje, fechado... Não, hoje não tem. Só com tem Flávio. até dia 5, tudo pode acontecer. E amanhã. Não, mas tem algo... Porque é o registro da candidatura. Mas assim, nacionalmente, pra só vir... o PL. Só o PL. Só o partido do... Fechado, amarradinho mesmo, pelo menos por enquanto, é o PL. Ainda bem, né? Mas veja que o PL, o PT tá isolado do lado de lá, com talvez PSB... Talvez não, tá com PSB, PSB, com Rede PSOL. E PSOL. Uhum. São partidos pequenos. E do lado da UPL, que é o maior partido do Brasil, que tem mais tempo, etc. E tal. Então tá uma disputa equilibrada. Mas o que eu ia perguntar é, quantos partidos na chapa nacional, no apoio, Bolsonaro teve em 2022? Nacionalmente, no apoio. Eu acho que tava PL, progressistas, não lembro se a União declarou neutro, não lembro se republicanos. Tava, né? Não União, lembro. acho que a União tava com a Soraya Tronic, né? Eu acho que o republicano tava por causa do Tarcísio. MDB também tava com a Tebet, não tava com tantos partidos também não, viu? Mas eu acho que o republicano estava, salvo engano, por causa do Tarcísio. Mas né? o que vai contar são os palanques. De 10 palanques do Jair Bolsonaro, estamos falando de ter 20 nos estados. O que significa esse palanque? É o Flávio lá sei lá, no estado de Goiás, e tem um candidato dele lá que vai falar o nome do Flávio Bolsonaro. Em Minas Gerais, que tá saindo essa celeuma por causa do Cleitinho, mas vai ter palanque pra ele lá. A história do Ciro Gomes, né, lá no Ceará. Ciro Gomes do Ceará, exatamente. Teve que envolver uma polêmica, uma briga. É estratégico. Na Bahia, o ACM Neto em primeiro lugar lá, podendo ganhar. Enfraquecendo o Lula, diminuindo a diferença. E detalhe, São Paulo, o maior colégio eleitoral é São Paulo. O Sudeste aqui é onde pode aumentar essa diferença e trazer a vitória pro Flávio. O que define eleição pro nosso lado costuma ser São Paulo e Minas Gerais, né? São Paulo e Minas Gerais Os dois maiores colégios eleitorais. Puxa muita gente pro nosso lado. Se a gente conseguir diminuir a diferença que aconteceu lá no Nordeste, e tá caminhando para isso, e melhorar esse desempenho aqui, e aí a gente só vai saber durante a campanha, os 45 dias. Porque até a convenção, até a homologação, até 5 de agosto,
Quem vem, quem não vem, fica esse clima nos bastidores. Não, fulano não é mais candidato, vai desistir. Fulano não sei o quê, vai ser vice não sei quem. Fica essa fofocaiada aí que a imprensa também não ajuda e propaga um monte de coisa que sem fundamento A partir de amanhã mesmo pode ser que as coisas mudem. Porque já é dia 5 de agosto, então... Mas como você falou, eu acho que seria interessante ter um apoio já desde o primeiro turno. Lógico, seria o mundo ideal. Sim, é o mundo dúvida. ideal. É É, o né? mundo ideal. Mas a gente tá aí, porque a gente se amarra naquilo que ele falou. Não, se tiver o PL, mas for 100% fechado com ele, não tiver rusgas, brigas internas, essas discussões que aparecem sempre nos bastidores. Sim, mas eu acho que, amigo, apesar das discussões que aparecem de bastidor e alguma briga familiar de vez em quando, isso não muda em quem essas pessoas vão votar no fim do dia. Porque a gente viu aquela rusga que teve com a Michelle, por exemplo. A pessoa que gosta da Michelle não vai deixar de votar no Flávio por causa disso. Acho que muda, hein? Entendeu? Eu acho que não. Porque vai fazer o quê? Vai votar no Lula. Não é que vai votar no Lula, é que é por isso que a abstenção e o branco sobe, entendeu? Não, mas Os eu acho que nulos e não, brancos sobem tanto. porque todo mundo faz campanha contra isso. Então, inclusive a própria Michelle. A própria Michelle já falou que apesar de Sim, desavença, mas assim- etc., não tem que... Não venham na minha, Sim, vão na dele. mas vamos lá. Vou dar um exemplo bem prático. O Tarcísio ganhou de lavada Uhum. aqui no governo, certo? Mas em comparação com 2018, Bolsonaro teve menos votos em São Paulo. Tá entendendo? Não necessariamente o apoio, na cabeça do eleitor, ele entende aquilo como, tipo, putz, Mas o Tarcísio não estava sentado na cadeira de governador. Esse ano é diferente. sim, Bem avaliado. acredito eu, mas eu tô te dizendo que O próprio Ricardo Nunes também. muita gente É verdade. muita gente faz essa questão assim, ó, tô votando nesse daqui, mas votar no outro eu acho que já é demais, entendeu? Se não sentir entendi o que você firmeza, tá falando. É. se não sentir que não é só pela política, Uhum. que é genuíno, tem que passar essa impressão. Muitos dos casos de abstenção e brancos, mas é por causa disso, é porque as pessoas precisam sentir que é algo verdadeiro, entendeu? É um apoio realmente importante, né? Não uma coisa ali que eles fizeram um acordo, entendeu? Só Mas eu pela aparência. mas eu tenho certeza que o próprio The Hit já falou, eu acho que a estratégia agora é a gente focar na conversão justamente desses votos brancos e nulos, que é essa galera. A pessoa não é petista, mas a pessoa tá insegura por algum motivo. E eu acho que isso a gente vai conseguir reverter muito com a própria questão, Caiados e M. Renan. Porque, de verdade, a pessoa que chegar no segundo turno desse ano e o candidato que não entrou pro segundo turno fizer campanha pra voto branco e pra voto nulo, é mais canalha do que o próprio Lula. A pessoa que fizer isso vai carregar Que com tá si a trabalhando pro responsabilidade do Lula 4. Muito mais do que o próprio Lula. Então, o cara que fizer campanha pra voto nulo, essa eleição no segundo turno, é um canalha. Canalha. Concorda? É isso, não, claro, pô. É trabalhar pro PT. Votar. Porque, como eu falei, o Lula tá no teto dele. E a gente tem chance de reverter voto. E acho que o foco é mostrar o que o Partido dos Trabalhadores fez com o nosso país, o quanto o crime organizado avançou, o quanto os caras prometem tirar a população da pobreza e a população empobrece cada vez mais. Nós estamos falando de 100 milhões de brasileiros que não tinham acesso à rede de esgoto, pô. Se não fosse o marco legal do saneamento básico, que foi aprovado no governo Bolsonaro, medida provisória da liberdade econômica, aprovada no governo Bolsonaro, se não fosse a autonomia do Banco Central, aprovado pelo Congresso Nacional, Vamos falar de um negócio interessante. na legislatura passada, cara, taxa de juros ia Ontem ser mesmo o manipulada Lula pelo tava governo. falando que esses próximos 4 anos são pra mudar o Brasil de vez. Mas quer mais? Mais 4? A gente tem sempre aquele enigma, né? Vocês estavam comentando agora, você falou taxa de juros, veio um negócio na cabeça. Quem a Faria Lima vai apoiar? Tem conversas do Flávio com o pessoal da Faria Lima? Cara, Porque, via de regra, a Faria Lima, todo candidato que ela apoia, ganha. Tanto que ela apoiou o Lula na última eleição e fez até uma cartinha dizendo que era pro Lula se preocupar com a austeridade, com o contexto de gastos eu e acho tal. muito E engraçado. o Lula tinha se comprometido, né? Acreditaram na palavra Ele do se do compromete Lula. com muita coisa. A pessoa que aí, acredita na eles fizeram palavra uma dele cartinha merece se lascar. Pela democracia e pelo governo, né, e tal. vamos ver se eles vão fazer a carta A agora. democracinha. Dizendo que o Lula não cumpriu aquilo que foi combinado. Pois é. Então, É porque eu acho até engraçado, porque a galera, a militância do PT fala que é o governo do pobre, que é o governo do trabalhador, o partido dos trabalhadores, o chão de fábrica. Mas, na verdade, um dos maiores palanques eleitorais do Lula é justamente banqueiro.
Tanto que a gente viu tudo que tá acontecendo com questão de INSS, etc. Exato. Os banqueiros são o maior palanque eleitoral dele. Agora, eles assumiram o risco, eles fizeram cartinha da democracia, falando que, ai, Lula, cuida da gente, por favor. Não cuidou, não ligou, ignorou vocês completamente, pelo menos à luz do dia, ignorou completamente. Vai saber o que rola por baixo. Mas vamos ver Mas se eu acho eles que vão até se eles virar de estão novo. preocupados porque não há economia que resista mais 4 anos de PT. Com esse índice de evasão de empresas, com esse índice de empresas em recuperação judicial, a taxa de juros absurdamente impossível extraindo qualquer tipo de investimento interno ou externo. O agro, que é o nosso grande responsável pela balança comercial favorável, a taxa de juros impagável, com mais de 22% ao ano. O plano safra que eles prometeram na AgriShow, até agora não saiu um centavo desse... Toda empresa e todo empresário que opere na legalidade vai ter muita dificuldade de se pegar mais 4 anos de E aí, Lula. uma coisa bacana do Flávio, a gente sabe desse assistencialismo que milhões de brasileiros, lamentavelmente, dependem de algum tipo de benefício do Estado até para sobreviver, mas isso é muito perigoso, porque gera um desestímulo para trabalhar na formalidade. Então, uma das maneiras de ao menos sanar ou resolver esse problema, ou a curto, médio prazo, é criar gatilhos e permitir que o cara que receba algum tipo de benefício também possa trabalhar com carteira assinada. E isso vai sendo reduzindo aos poucos, para fazer com que esse cara que hoje recebe benefício e trabalha na informalidade, passe a continuar recebendo benefício, trabalhe na formalidade e faça a economia girar. Que era o que o próprio Bolsonaro propunha, era um período de transição. Você está recebendo um benefício, você arranjou um emprego, existe um período de transição para você se estabelecer naquele emprego antes de você parar de receber o teu auxílio. Porque senão as pessoas ficam inseguras. Você vai ver, todos os estados no Brasil onde você tem mais gente recebendo Bolsa Família do que gente com carteira assinada, são os estados comandados por partidos de esquerda como o PT. Eles usam o Bolsa Família literalmente como um voto de cabresto. A pessoa fica refém, a pessoa fica completamente desestimulada. Ah, o governo tá me bancando, eu não vou me mexer, porque se eu me mexer eu perco isso aqui que eu tenho. E se eu sou demitido, eu faço o quê? Então, isso já era uma proposta do Bolsonaro. Você trazer esse tempo de transição. Porque uma coisa que eu sempre bato muito em cima, o Brasil é o único país do mundo que mede a qualidade de um programa social quando tem mais gente dependendo dele. Sendo que a lógica é o contrário, né? O programa social, se ele está de fato funcionando, ele vai melhorar a economia daquele país e menos pessoas vão precisar daquele programa. No Brasil, não. Saem, né, do benefício. Exatamente. No Brasil, a gente vê o Lula se gabando que tem mais gente dependendo do Estado para sobreviver. Porque não consegue se manter sozinho.